Olá! Estamos mais uma vez falando da biblioteca da Anete. E o livro que eu tenho para dividir com vocês é um clássico espírita. Normalmente, Anete, você não citou muitos livros espíritas, porque muitos desses livros as pessoas leem em geral. Esse livro eu acho um clássico, eu acho essencial, eu acho um livro complementar extremamente importante. O livro chama-se A Caminho da Luz. A autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tá? Por que esse livro é um livro tão importante? Esse livro trata da história da civilização sob a ótica espírita. Então, Emmanuel discorre sobre o surgimento da Terra, a gênese planetária, o surgimento da vida, as construções celulares, os primeiros habitantes, as raças adâmicas, aquela história dos exilados de Capela, a civilização egípcia, a Índia, tudo isso, acontecimentos históricos importantes, Roma, Cristo, no ponto de vista do mundo espiritual. É o mundo espiritual contando o que aconteceu. Então você vai ver a história que você conhece com uma visão diferente. Então você vai analisar a história da civilização baseado nos 5 princípios básicos da doutrina espírita. Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução espiritual. E aí você vai ver que muitos acontecimentos que parecem aleatórios não são. Eu acho que é um livro que deve ser estudado. E é também um livro muito interessante. Eu usei esse livro a primeira vez que eu tive a oportunidade de lidar com a evangelização. Por acaso eu tive que substituir algumas pessoas, o que vamos fazer? E eu peguei esse livro, A Caminho da Luz, para conversar com jovens. Então era juventude. E foi um sucesso. Um sucesso porque os jovens estudam história. Muitos desses acontecimentos são do seu domínio, faz parte do currículo escolar. Então você vai contar essas histórias do ponto de vista do mundo espiritual. Então uma coisa prosaica que você aprendeu de uma maneira, ser espírita faz com que a compreensão desses acontecimentos históricos seja diferente. E o melhor, essa explicação espiritual para esses acontecimentos históricos faz com que determinadas situações que parecem injustificáveis passem a ter sentido. Porque a vida tem sentido. Nós somos deístas, nós acreditamos que uma inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Que todas as coisas acontecem por uma razão. Mas quando você analisa a história, a economia, os acontecimentos com uma visão puramente materialista, você, num determinado momento, passa a achar que a vida não tem nenhum sentido. Isso cria uma insegurança, um mal-estar, porque há uma necessidade humana, uma explicação, uma sensação de completude. Então o livro A Caminho da Luz de Emmanuel ajuda a entender. Ele vai até certo ponto, mas quando você aprende como a análise é feita, você pode extrapolar os acontecimentos do livro para outras formas de observar. Muitas vezes, quando eu descrevo um fato histórico mais atual, a pessoa diz, mas como você chegou a isso? Você leu o livro A Caminho da Luz de Emmanuel? Não. Então leia. Porque a interpretação que eu estou dando a fatos presentes está sendo semelhante a que aconteceu em fatos passados do ponto de vista espiritual. Porque a história tem uma tendência a se repetir. Até porque os personagens são os mesmos. Porque nós somos reencarnacionistas. Então eu acho A Caminho da Luz de Emmanuel um livro excepcional, um livro que eu li inúmeras vezes, não sei dizer quantas vezes, porque eu tenho o hábito de periodicamente relê-lo. Porque à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vê determinadas coisas que nós não tínhamos observado antes. Então, A Caminho da Luz é um clássico da doutrina espírita, é essencial para a compreensão e principalmente agora, nesse momento, que a gente fala sobre pandemia, a gente fala sobre dramas políticos, polarização e coisas assim, e você descobre que isso não é novidade, já aconteceu antes. Nós temos a peste negra, que dizimou a boa parte da Europa. Nós temos inúmeros conflitos e o mundo espiritual, vendo esses conflitos, nos permite extrapolar e ver uma dimensão espiritual em coisas que você acha que não tem sentido, mas tem. Porque o que é ser espírita? É pensar como espírita. É olhar e ver, além das aparências, apesar das aparências, para encontrar a realidade intrínseca das coisas.
Olá! Um breve recado. O YouTube mostrou que metade de vocês, queridos internautas, não estão inscritos no canal. Então, se você gosta do conteúdo e quer ser notificado sobre todas as novidades do canal, clique no botão de se inscrever e ajude a propagar essas mensagens, vídeos e conteúdos para muito mais amigos. Conto com você, muita paz!